Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia. Detentos do Amazonas são transferidos para presídios federais. Justiça bloqueia bens do ministro da Agricultura e mais 8 suspeitos de comprar vaga no Tribunal de Contas do Mato Grosso. No Maranhão, o PROCON está de olho no reajuste de mensalidades escolares. E ainda, programação cultural comemora o aniversário de Belém, no Pará. Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro de 2017. Eu sou Rejane Lima Verde e você acompanha agora o Repórter Amazônia. 17 presos do Amazonas suspeitos de participar do massacre em unidades prisionais de Manaus foram transferidos hoje para presídios federais. De acordo com a Força Tarefa da Polícia Civil, eles teriam liderado os homicídios no complexo penitenciário Anísio Jobim e na unidade prisional de Puraquequara, onde 60 detentos foram assassinados. A Secretaria de Administração Penitenciária não informou para quais unidades federais esses presos foram transferidos. E o presidente Michel Temer comentou hoje a situação dos presídios no país. A reportagem é de Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia. Sob o argumento de resolver o problema do sistema penitenciário, parlamentares querem a criação do Ministério da Segurança Pública. A ideia foi apresentada ao presidente Michel Temer em reunião com deputados da Frente Parlamentar da Segurança Pública e com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar, deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, a sugestão é transformar em ministério a Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada à pasta da Justiça. Mas Fraga foi questionado se a ideia não iria na contramão do ajuste fiscal e do corte de gastos, mas ele rebateu. A criação do Ministério da Segurança Pública traria mais status. É isso mesmo. Agora, não há que se falar em cabides de emprego, porque nós estamos falando que a estrutura é a mesma e é a já existente na Secretaria Nacional de Segurança Pública. O que eu disse ao presidente, que a intenção e o pedido nosso não geraria nenhum impacto financeiro. Segundo Fraga, Temer afirmou que o debate sobre a criação da nova pasta está aberto. Mas a ideia desagradou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que ficaria sem o comando, por exemplo, da Polícia Federal e de secretarias. Os deputados também apresentaram outras propostas ao presidente, entre elas a elaboração de um projeto de lei que determine a instalação de equipamentos eletrônicos para a captação de imagem e áudio nas penitenciárias, inclusive de celulares. A definição do trabalho e da educação como requisitos para a progressão de regime e a elaboração de um Plano Nacional de Educação para egressos do sistema penitenciário. E o assunto da segurança pública também foi comentado pelo presidente. Na abertura da reunião do Núcleo de Infraestrutura, Temer afirmou que é preciso construir presídios para retirar as condições desumanas a que muitos presos são submetidos no país. Também afirmou que as facções criminosas têm regras próprias, fora das leis do Estado, e chamou de pavorosa matança os recentes massacres no norte do país. Estas organizações criminosas, PCC, Família do Norte, etc., constituem-se quase, digamos, uma regra fora do Estado. Veja que eles têm até preceitos próprios. E, para surpresa nossa, até quando fazem aquela pavorosa matança, né, o fazem baseado em códigos próprios. Então, esta é uma questão que ultrapassa os limites da segurança para preocupar a nação como um todo. Na última semana, Temer chamou a chacina de Manaus de acidente pavoroso. De Brasília, Daniele Soares. No Tocantins, o Ministério Público Estadual abriu inquérito para apurar possíveis irregularidades na contratação da empresa Humanizare, responsável pela administração das unidades prisionais Casa de Prisão Provisória de Palmas e Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota, em Araguaína. O motivo da investigação é que as atividades realizadas pela empresa são, em parte, exercício de poder de polícia e privativas dos agentes penitenciários. O
Ministério Público do Acre iniciou uma operação para investigar gastos da antiga gestão municipal de Chapuri com combustíveis. Os detalhes com Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia. De acordo com o MP, os gastos são incompatíveis com as possibilidades do município. Os valores utilizados seriam suficientes para dar voltas ao mundo, o que acabou dando nome à operação. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais de ex-integrantes da última gestão municipal. Entre os documentos apreendidos foram encontradas notas com valores altíssimos, incluindo uma no valor de mais de R$100 mil, referente a 18 dias de consumo de combustível. A nota era da Secretaria de Infraestrutura. Segundo o Ministério Público, ainda não é possível indicar o prejuízo total aos cofres públicos. De Brasília, Maíra Heinen. A Justiça de Mato Grosso determinou o bloqueio de bens do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e de outras 8 pessoas por suposta compra de vaga no Tribunal de Contas do Estado. As informações ao vivo com Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia. Renata. Isso mesmo, Regiane. A Justiça de Mato Grosso determinou o bloqueio de bens do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e de outras 8 pessoas, entre elas o ex-governador Silval Barbosa, preso desde 2015, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo de Almeida. O grupo é acusado de comprar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso. De acordo com o Ministério Público Estadual, a cadeira foi comprada por R$4 milhões para o ex-deputado estadual Sérgio Ricardo em 2009. Para o MP, o recurso foi arrecadado por meio de um esquema de desvio de dinheiro público. Na época, Blairo era governador e Silval vice-governador e teria um envolvimento no caso. Na decisão proferida nesta terça-feira, o juiz Luiz Aparecido Bortoluzzi Júnior, da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular, também determina o afastamento imediato de Sérgio Ricardo do cargo de conselheiro do TCE. O Tribunal de Contas afirmou que ainda não foi notificado da decisão. Já o conselheiro Sérgio Ricardo afirmou por nota que recebeu com surpresa, uma vez que o pedido de afastamento da mesma natureza já havia sido negado em 2014 por outra magistrada da mesma vara e também pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sérgio Ricardo disse ainda que não participou de qualquer ato ilícito e que o processo de indicação para o cargo de conselheiro, além de ter sido público, com ampla votação na Assembleia, seguiu rigorosamente todos os trâmites legais e que vai recorrer assim que tomar conhecimento formal da decisão. O ministro Blairo Maggi também falou por meio de nota. Ele afirmou que ano passado o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, determinou o arquivamento de todas as acusações que pesavam contra ele na chamada Operação Ararate e que foi surpreendido pela decisão em processo que deriva da mesma operação. O advogado do ex-governador Silval Barbosa não retornou o nosso contato. Regiane. Renata, e você tem informações sobre o afastamento do prefeito de Alto Taquari, no Mato Grosso? Ele já reassumiu o cargo? Regiane, ele assumiu. O prefeito de Alto Taquari, em Mato Grosso, foi afastado do cargo nesta terça-feira. Laírton Esperandio, do Democratas, saiu ontem, mas hoje foi reconduzido. Ele concorreu e venceu as eleições 2016 com o registro deferido com recurso. Vanderlei Santeiro, candidato do PSDB e segundo colocado na disputa, pediu a cassação da candidatura de Esperandio, que é acusado de improbidade administrativa e na época estava com os direitos políticos cassados. Vanderlei alega que o prazo para filiação partidária de quem concorreu nas eleições de 2016 era 2 de abril e que nesse período o prefeito eleito estava com a filiação suspensa, tendo em vista que quem teve os direitos políticos suspensos deve ter a filiação partidária suspensa também por igual período. Laírton alega que é filiado ao mesmo partido há 22 anos. Eu fui presidente por 12 anos do partido, fui prefeito 3 vezes da cidade pelo partido. Então a gente está alegando que eu realmente estava filiado 6 meses antes. A gente está tentando provar isso para o TSE. No dia 19 de dezembro, o TSE indeferiu o registro de candidatura de Laírton Esperandio, que passou 10 dias no cargo com o registro cassado.
Para o Tribunal Superior Eleitoral, ele não deveria nem ter tomado posse. Mas, em nova decisão do próprio Tribunal Superior Eleitoral, nesta quarta-feira, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho reconsiderou a decisão anterior que determinou o afastamento imediato do réu para que a matéria seja melhor apreciada. Desta vez, a notificação foi mais rápida e ocorreu no mesmo dia. Esperândio deve ficar no cargo até que o mérito do processo seja julgado em definitivo. Durante cerca de 24 horas, quem assumiu a prefeitura foi o vereador Ivan Marion, presidente da Câmara Municipal. Ao vivo de Brasília, Renata Martins. Estamos apresentando Repórter Amazônia. Manaus apresentou queda no número de casos de malária em 2016. As informações com Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, no ano passado foram notificados 8.400 casos da doença na cidade. Já em 2015, foram 8.500, ou seja, 100 registros a menos. A zona rural concentrou a metade do total de casos, seguida da Zona Leste, com 44%. Para o secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, a redução das notificações se deve ao trabalho contínuo de prevenção, combate e diagnóstico precoce da doença. Além da presença dos agentes, levando, por exemplo, mosquiteiros, alguns deles a tela é impregnada de veneno que mata o mosquito, nós também temos o diagnóstico precoce, que é a nossa maior arma, né? Que ele faz com que se interrompa a cadeia de transmissão. Essa pessoa começa a tomar o remédio e, em seguida, o mosquito já não consegue transmitir desse doente para outra pessoa saudável, parasita da malária. A secretaria ainda investe na borrifação e atividades de conscientização da população. O secretário explica que a doença é endêmica na região, situação essa agravada pela ocupação desordenada dos espaços e elevada mobilidade da população entre as áreas urbanas e rurais, o que facilita o ciclo de contaminação do mosquito e infecção de pessoas. A malária é uma doença infecciosa febril aguda causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anófeles. Apresenta cura se for tratada em tempo oportuno e adequadamente. De Brasília, Michele Moreira. Ciência e tecnologia na Amazônia. No Brasil, uma pesquisa utiliza a pele da tilápia como curativo para queimaduras. O peixe, que tem grande produção e consumo no país, agora faz parte do tratamento de queimados do Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, Ceará. O curativo de tilápia auxilia na cicatrização de queimaduras. Sobre o assunto, a jornalista Juliana Maia, do programa Tarde Nacional da Rádio Nacional da Amazônia, conversou com o cirurgião plástico Edmar Maciel, coordenador da pesquisa e presidente do Instituto de Apoio ao Queimado. Vamos ouvir. Doutor Edmar, conta pra gente como que tá essa pesquisa, há quanto tempo vocês já vêm usando a pele de tilápia em pessoas com queimaduras e que resultados que vocês estão alcançando nesse estudo? Essa pesquisa já vem sendo desenvolvida há 2 anos e meio, inicialmente no que a gente chama fase pré-clínica, somente em laboratório e animais, e desde julho começaram os testes clínicos em humanos vítimas de queimadura. Tem sido bastante animadores, porque a pele da tilápia nas queimaduras de 2º grau tem se mantido na lesão até o processo de cicatrização, evitando as trocas diárias de curativo e ainda se prestando a tamponar essa ferida, porque ela adere no ferimento, evitando a contaminação e a perda de líquidos. Entende, doutor Edmar? Essa pesquisa é a primeira no mundo a usar a pele de um animal aquático, né? Por que a tilápia, doutor Edmar? O Brasil tem um déficit no tratamento das queimaduras de quase 50 anos, enquanto que nos Estados Unidos e na Europa o tratamento é feito com pele humana ou pele de animal. Na rede pública, o Brasil fica usando pomada de sulfadiazina de prata. Os bancos de pele no Brasil humano só existem 4, um fechado em Recife e os 3 que estão funcionando só supre apenas 1% da necessidade de pele
que o Brasil precisa. O Brasil jamais teve pele animal para o tratamento das queimaduras. Pensou-se na pele da tilápia pelas suas inúmeras vantagens. Primeiro, ser um peixe facilmente reprodutível. Tem bastante abundância no Brasil. É um peixe onde a pele, atualmente, 99% é jogada fora. Apenas 1% é usado no artesanato. Pensou-se na tilápia e também porque o animal aquático tem menos possibilidade de transmissão de doença do que os animais terrestres. Pelo que eu li sobre a pesquisa, doutor Edmar, a pele da tilápia, né, ela tem acelerado, digamos assim, o tratamento, né? Os estudos histológicos mostraram que a pele da tilápia, além de ter uma boa umidade, tem uma proteína chamada colágeno tipo 1 em grande quantidade, que favorece muito a cicatrização, além de ela ser muito resistente à tração, mais do que a pele humana. Fatores esses que fazem com que o processo de cicatrização ajude bastante a se concretizar. Doutor Edmar, quais as próximas etapas para a pesquisa? Nós estamos fazendo em humanos, nesse momento, somente no Ceará, acredito que até fevereiro ou março. Depois nós vamos fazer um estudo com vários estados, chama-se estudo multicêntrico, e depois faremos um estudo na América do Sul. Olha, doutora Edmar, sucesso, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada por contar essa novidade aqui na Rádio Nacional da Amazônia, tá bom? Tá bom, é um prazer, nós estamos sempre à disposição. Novas regras podem acelerar o pagamento de precatórios. Os detalhes na reportagem de Ana Tereza Brasil, da Rádio Cultura do Pará. Quando a Justiça determina que um governo deve pagar uma certa quantia após uma condenação definitiva, essa forma de pagamento é chamada de precatório. E essa obrigação de repassar valores ao vencedor da ação judicial no Brasil não é pequena. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, até 2014, as dívidas do poder público federal, estadual e municipal, somadas, giravam em torno de 100 bilhões de reais. E muitas vezes quem está esperando para receber acaba caindo em uma longa e cansativa espera. É o caso do servidor público Verbeno Júnior. Uns 10 anos ou mais. É complicado. A gente se prepara e vê uma notícia, vamos receber, recebe, não recebe. Se viesse, seria muito bom pra gente. Assim como o Verbeno, milhares de brasileiros vivem essa angústia. É que desde 2009, receber o precatório no Brasil ficou difícil. Uma emenda constitucional aprovada na época previa o pagamento num prazo de até 15 anos. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal julgou essa medida inconstitucional. E agora o Senado criou uma nova proposta de emenda à Constituição que reduz de 15 para 5 anos o prazo para a quitação das dívidas. No último dia 30 de novembro, a mudança foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Gustavo Dabu, da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, explica que a partir de agora surge uma alteração que deve facilitar o pagamento. O recurso, primeiramente, para o pagamento desses precatórios vem dos próprios entes públicos, dos entes devedores. Uma vez que eles não consigam pagar os precatórios, eles vão poder dispor dos depósitos judiciais. Então, todo o valor de depósito judicial que existe nos fóruns, uma porcentagem disso vai poder ser utilizado para os pagamentos de precatório. Sejam os depósitos do próprio governo ou depósitos judiciais de outros processos. Se mesmo após os depósitos judiciais faltar recurso, o ente público tem a possibilidade de um financiamento bancário com um objetivo específico para pagamento de precatório. Aqui no Pará, a dívida com precatórios vem sendo paga com regularidade, como explica a secretária adjunta de Planejamento, Maria Cristina Costa. No exercício de 2016, nós vamos estar pagando em torno de 63,9 milhões de precatórios. O Estado tem honrado, de acordo com o que está definido
definido hoje, que é o pagamento de precatórios em 5 anos, se liquidar os precatórios, né? Então, a 2020 nós estaríamos pagando, essa é a previsão. Os precatórios a cargo de estados, do Distrito Federal e de municípios vão poder ser pagos até 2020, dentro de um regime especial. Gustavo Dabul informa quem deve ser beneficiado com a proposta de emenda constitucional, a PEC 94. Todas as pessoas que possuem precatório, seja precatório alimentar, que é oriundo de salário, ou seja precatório de outras espécies, por exemplo, desapropriação, indenização, outros tipos de precatório. De Belém, no Pará, Ana Tereza Brasil. Você está ouvindo Repórter Amazônia. O PROCON no Maranhão está de olho no reajuste das mensalidades escolares. Rony Moreira, da Rádio Timbira, no Maranhão, tem mais informações. Após denúncias de consumidores, o PROCON Maranhão notificou cerca de 20 escolas particulares para apresentarem planilha de custos com o intuito de investigar suposto reajuste abusivo das mensalidades para o ano de 2017. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Maranhão também foi notificado para que recomende aos seus associados a apresentação da documentação exigida pelo órgão de defesa do consumidor. De acordo com as leis mencionadas, as escolas, para formarem suas mensalidades, precisam ter por base a mensalidade do ano anterior, podendo ser reajustada proporcionalmente à variação de custos de pessoal e de custeio, comprovado mediante a apresentação de planilha de custo. De São Luís, Rony Moreira. Caderno de desenho, itens de pintura e régua estão entre os campeões da diferença de preço do material escolar em Palmas, no Tocantins. Saiba mais na reportagem de Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas. O comércio de volta às aulas é a promessa para aquecimento das vendas após as festas de final de ano. É nessa hora que o consumidor deve ficar atento, já que a variação de preços está em alta. É o que apontou uma pesquisa realizada pelo PROCON Tocantins, em Palmas, e que incluiu 107 itens da lista de material. Para espanto do consumidor, a diferença de preços entre o mesmo produto ultrapassou 381%. E quem comenta os números é o gerente de fiscalização Magno Silva. Dentre esses produtos que nós pesquisamos, os produtos que apresentou a maior variação foi um caderno de desenho capa dura, 96 folhas. Esse produto chegou a variar 381,82%. E em segundo lugar, ficou a pintura a dedo, 15 ml, com a variação de 298,66%. Em terceiro lugar, ficou a régua de plástico 30 centímetros, com a variação de 260%. O gerente de fiscalização Magno Silva orientou o consumidor sobre o que fazer frente a essa variação de preços. Diante dessa situação, dessas variações encontradas, constatadas pelo PROCON, a melhor saída para o consumidor é pesquisar. O consumidor deve fazer uma pesquisa em vários estabelecimentos e, além disso, negociar também os prazos, os descontos e as formas de pagamentos, E o consumidor que se sentir lesado de alguma forma, ele pode estar entrando em contato com o PROCON através do 151. Toda a pesquisa feita pelo PROCON no comércio de Palmas está disponível para consulta do consumidor no site procon.to.gov.br. De Palmas, Isabel Cristina. Esporte. A Confederação Brasileira de Vôlei anunciou nesta quarta-feira a saída do técnico Bernardinho da seleção principal. As informações com Bruno Barbosa, da Rádio Nacional da Amazônia. Depois de quase 16 anos no comando da seleção canarinho, Bernardinho deixa o cargo com incontáveis conquistas. Entre elas, 2 ouros e 2 pratas olímpicas, 3 títulos mundiais e 8 ligas mundiais. O substituto de Bernardinho será o ex-jogador Renan Dalzotto. O anúncio aconteceu também nesta quarta-feira pela Confederação. Ainda segundo a Confederação, Bernardinho terá um cargo de gestão na entidade, mas o nome da função não foi divulgado. Com supervisão do radiojornalismo de Brasília, Bruno Barbosa. Cultura.
Amanhã é aniversário de Belém, capital paraense. E o Museu da Imagem e do Som do Estado exibe durante este mês 2 filmes que mostram a beleza da cidade, considerado o portal da Amazônia. A reportagem é de Yolanda Kinoshita, da Rádio Cultura do Pará. Mostrar um pouco da história de Belém do Pará através das lentes dos cineastas Líbero Luchardo e Mário Carneiro foi a forma que o Museu da Imagem e do Som escolheu para presentear a capital paraense nos seus 401 anos de fundação. Segundo a diretora do museu, Desiane Ferraz, a exibição é uma boa oportunidade para o público conhecer cenas que já não existem em meio às atuais construções urbanas. Foram filmes da década de 70 e que narram essa cidade, de paisagens que muitas vezes já sumiram da malha urbana da cidade, mas que a gente pode rememorar a partir do patrimônio audiovisual. Então o critério foi esse, foi pensar que filmes pudessem contar um pouco dessa paisagem de Belém ao longo desses anos. O documentário Belém 350 anos, produzido pelo cineasta paulista Líbero Luchardo, que morou durante 4 décadas no estado, contém cenas de ruas, praças, monumentos da capital no ano de 1965. Já o filme Lande, o arquiteto régio do Grão-Pará, foi produzido pelo cineasta Mário Carneiro e mostra a história da cidade a partir do século XVIII, com imagens da implementação dos projetos arquitetônicos de Antônio Lande, como igrejas e palacetes, além de projetos de arquitetura civil e militar da Amazônia. Para o presidente da Associação de Críticos de Cinema do Pará, Marco Antônio Moreira, a mostra garante o acesso do público a obras que retratam o patrimônio histórico. Nós conhecemos, às vezes, muito mais a história de outros países do que do nosso próprio quintal, né? Eu acho que é uma forma pedagógica de passar informações para os estudantes, enfim, para pessoas de qualquer idade, para poder entender, né, a beleza do nosso estado, a riqueza que nós temos aqui. E, repito, o cinema é uma ferramenta fantástica para encurtar esse aprendizado, né? No dia 18 de janeiro, tem Lande, o arquiteto régio do Grão-Pará. As sessões acontecem no mini auditório do Museu de Arte Sacra, no Complexo de Santo Alexandre. As entradas são gratuitas e escolas podem agendar visitas, além da oportunidade de participar de debates após as exibições. O agendamento para visitas acontece pelo telefone 4009-8845, repetindo 4009-8845. De Belém, no Pará, e Yolanda Kinoshita. O projeto Jamaxi Cultural recomeçou essa semana com atividades na região do Alto Acre. Detalhes com Degenaine Oliveira, da rádio Aldeia FM Difusora Acreana. O coordenador do Departamento de Articulação das Artes, Romualdo Freitas, fala em detalhes sobre a vasta programação que, nesta primeira temporada do ano, contempla os municípios do Alto Acre. No Alto Acre a gente vai ter em Assis Brasil, em Brasileia, em Epitaciolândia e Chapuri. É uma programação um pouco extensa. Em Assis Brasil a gente vai ter exposição de artes visuais Acre em Cores, da Associação de Artistas Plásticos do Acre, Poéticas Urbanas da Deise Mary em Brasileia, Fluidos do artista Alexandre Anselmo, essa que é em Epitaciolândia, e a exposição Povos da Floresta do artista Natalino Santos em Chapuri, que começam agora. No outro final de semana, já no dia 15, vão os espetáculos de teatro para as cidades. E música, que é quem encerra a temporada do mês. O projeto Jamaxi Cultural é uma formação de ideias desenvolvida para fazer circular dentro dos 22 municípios do estado produtos nos segmentos de teatro, dança, música e artes visuais. Termina aqui o repórter Amazônia, apresentação Rejane Lima Verde, trabalhos técnicos Reginaldo Fonseca, redação e edição Sheila Noleto, coordenação Juliana Russomano, gerência de radiojornalismo Corban Costa. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Você acabou de ouvir Repórter Amazônia, uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.